8 pessoas podem ocupar 2 salas distintas. Pô, 8 pessoas. Então, já pense em um conjunto P que representa essas pessoas. P1, pessoa 1, pessoa 2, até uma 8ª pessoa. Pronto, pensei. 2 salas distintas. Olha, sala, de novo, substantivo concreto. Tá? Já me remete à partição ordenada. 2, então o meu K é 2. Eu vou pensar em 2 subconjuntos desse cara para representar isso. Devendo cada sala conter pelo menos, gente, isso aqui é fatal na interpretação de muitos enunciados, tá? Pelo menos 3. Tá? Ter pelo menos 3, pode ter 3, pode ter 4, tá? 5, porque ter 4 tem 3, gente. Tudo bem? Então, para resolver esse problema, não dá para aplicar a fórmula direto. A gente tem que resolver isso por casos. Olha só. Primeiro caso. A primeira sala ela pode ter exatamente 3 pessoas. Tá? Então, eu vou pensar na combinação de 8 agrupado 3 a 3. Possibilidades para preencher a primeira sala. Certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu posso multiplicar pela quantidade de possibilidades que sobra para outra, que é exatamente combinação de 5 agrupado 5 a 5. Certo? Tinha 8. Usei 3, ficou 5 pessoas para me agrupar na próxima de 5 e 5, claro, porque só tem 2 salas. Certo? Ok. E aí, o segundo caso, tá? Vou colocar aqui o segundo caso, é dizer o seguinte: eu posso colocar na primeira sala 4 pessoas. Ou seja, eu vou olhar para esse conjunto de 8 elementos e pensar nos subconjuntos que tem 4. Porque eu vou colocar 4 na primeira sala. E aí existe essa quantidade de possibilidades para eu fazer isso. E aí o que sobra? Né? Sobra aqui combinação de 4 elementos agrupados 4 a 4 para eu colocar na segunda sala. Certo? E aí existe ainda mais uma possibilidade, olha só. Terceiro caso. Primeira sala pode ter 5, tá? Então eu tenho 8 pessoas para agrupar de 5 e 5. E aí, claro, na próxima vai ter a combinação de 3 agrupado de 3 a 3. Vai ter 3 elementos. E é só isso que eu posso, né? Eu não posso colocar 6 em uma sala porque o outro vai ficar com 2. Eu não posso. Tem que pelo menos 3. Então, é dessas 3 formas que eu posso. Então, normalmente a gente faz assim, ó, ou dessa forma, né? Ou dessa, ou dessa. E aí, pelo princípio multiplicativo da contagem, a gente já usou isso aqui, né? Para cada caso. Mas pelo princípio aditivo da contagem, quando a gente tem esses casos, a gente soma essas coisas. Então vai ficar assim, vou chamar de x esses modos, quantidade de modos, tá? Então x é igual a combinação de 8 agrupado 3 a 3 vezes isso. Isso aqui, gente, é 1. Ó, elementos iguais, é 1. Isso aqui é 1 também. Isso aqui é 1 também. Certo? Então, o que acontece? Vai ficar isso quando temos o ou, uma adição. Então, combinação de 8, agrupado 4 a 4, mais combinação de 8, agrupado 5 a 5. Tá? Isso aqui dá exatamente igual a 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes a diferença, que é 5 fatorial. Mais 8 fatorial, 4 fatorial, a diferença é 4 fatorial, mais 8 fatorial, 5 fatorial, vezes a diferença, que é 3 fatorial. O resultado disso aqui, eu vou abrir esse 8 até o 5 para cancelar, então vai ficar exatamente 8 vezes 7 vezes 6. O 5 não precisa aparecer porque já vai cancelar com esse. 3 fatorial é 6. Aqui vou até o 4, então vai ficar até o 5. 8, 7, 6 e 5.
porque o 4 já vai cancelar com esse. Esse 4 é 24, né? 4 fatorial é 24. E aí, esse último é igual à primeira parcela. 8 vezes 7 vezes 6. O 5 não precisa aparecer, tá? E os 3 fatorial é 6. Bom, daí eu posso cancelar as coisas agora. Olha só. Esse 6 com esse 6, então isso aqui vale 56, que é o produto, tá? 56. Esse cara, 24, eu posso cancelar com 8. Aqui o 6 é 3 vezes 2, então eu vou usar o 3 daqui, vai sobrar 2. E vou usar o 8, porque 8 vezes 3 dá 24, então cancelo. 2 vezes 5 é 10, vezes 7, 70. Então essa parcela vale 70. E isso aqui também vai valer 56, certo? Bom, então 56 com 56 dá 112. 112 mais 70, 182 ou 2 modos disso acontecer. Beleza? Show de bola. Problema 139. Um baralho tem 52 cartas. Ponto final. Show. Já pensei em um conjunto B que tem a carta 1, a carta 2, carta 3, carta 4, até a 52ª carta. Certo? Esse é o baralho. Bom, de quantos modos podemos distribuí-las entre 4 jogadores? Tá? Jogadores. Né? Isso aqui é o quê? Substantivo concreto, certo? De modo que cada um receba 13 cartas. 13 cartas. Por que é partição? Se você pensar, cara, ó, o primeiro jogador recebe da carta 1 até a carta 13. Segundo jogador, carta 14 até a carta 26. Terceiro jogador, da carta 27 até a carta 39. Quarto jogador, da carta 40 até a carta 52, certo? Ok, vamos supor que eles receberam dessa forma. Bom, quando você vai permutar essas mãos de cada jogador, é uma outra partida, é um outro jogo. Então, por isso a ordem importa, tá? Então, claro, além disso aqui ser concreto, pensando dessa maneira, você usa partição ordenada, certo? Claro, isso aqui dá para aplicar a fórmula que chegamos direto. Olha só, vou chamar de x a quantidade de modos que podemos fazer isso. Então, x é igual a 52 fatorial sobre cada jogador vai receber 13. Então, 13, tá? Fatorial vezes 13 fatorial vezes 13 fatorial vezes 13 fatorial. Certo? Porque, gente, olha só. Eu vou usar 4 subconjuntos desse cara que tem 13 elementos, tá? Do tipo que tem 13 elementos, para representar cada mão de cada jogador, cada um dos 4, certo? Então isso aqui é a cardinalidade ou número de elementos de cada subconjunto que eu estou usando, certo? Assim como chegamos na fórmula. Bom, o resultado disso aqui é 52 fatorial sobre 13 fatorial elevado à quarta potência, certo? Modos. Acabou o problema. Próximo. De quantas formas 20 alunos podem ser colocados em 4 classes A, B, C e D? Veja que isso aqui, ó, também é substantivo concreto. Por quê? Porque isso aqui dá a ideia de sala, certo? Ficando 5 alunos por classe. Então veja, são 4 classes, certo? E cada uma delas tem 5. Tá? Então eu vou pensar em subconjuntos desse conjunto aqui, ó. Vamos pensar no conjunto A, cujos elementos são os alunos. Então eu tenho o aluno 1, o aluno 2, até o meu 20º aluno. Certo? Então eu vou olhar para esse conjunto, pensar em 4 subconjuntos dele, que tem exatamente 5 elementos cada um, para representar essas classes A, B, C e D. Bom, mas isso aqui é uma aplicação direta da nossa fórmula. Então, ó, x é igual a 20 fatorial,
quantidade de elementos do conjunto, sobre 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial. Por quê? Porque cada uma das 4 salas tem 5 alunos, né? Então, olha só. Isso aqui é 20 fatorial sobre 5 fatorial elevado à quarta potência. Formas de se fazer isso. Perfeito? Show de bola. Vamos para o próximo, então. Problema 141. De quantas formas podemos distribuir 10 bolinhas numeradas de 1 a 10 em duas urnas A e B? Tá? Urna A e B. Bom, urna é também um substantivo concreto porque representa alguma coisa, né? Na nossa realidade, uma urna, uma caixa, certo? Então vale a permutação, certo? Por exemplo, vou colocar aqui, vou pensar num conjunto que representa essas 10 bolinhas. Conjunto Bzão, certo? Tem aqui bolinha 1, bolinha 2, até a minha 10ª bolinha como elementos. Ok, daí eu vou pensar em 2 subconjuntos desse cara, certo? Para poder representar essa situação. Perceba que se eu colocar 8 bolinhas dessa dentro dessa urna, aqui vai ficar com as outras 2, perfeito? Sim. Mas eu poderia colocar as mesmas 8 bolas que eu coloquei na primeira nessa B, nessa urna B. E as outras 2, claro, vai ficar na urna A. Isso é uma outra situação, certo? É uma outra situação. Por quê? Essas urnas estão nomeadas, tá? Como caracterizando uma distinção entre elas. Tudo bem? Então vale a permutação. Bom, então é uma partição ordenada que temos que usar aqui. Então olha só, gente, mas aqui é de novo, é um problema que a gente resolve através de casos. Primeiro caso, o que acontece? Eu posso colocar, porque ele fala aqui, podendo eventualmente uma ficar vazia. Então, por exemplo, eu posso pensar em colocar as 10 bolas na primeira urna. Então, combinação de 10 agrupado 10 a 10. 10 bolas na primeira urna. Quanto que a segunda urna vai ficar? Com nada, né? Ou seja, combinação de 0 agrupado 0 a 0. Multiplicação, porque estou usando o princípio multiplicativo, né? Multiplicando as possibilidades. Essa possibilidade é para a primeira urna e essa para a segunda. Ou eu posso usar também, no segundo caso, combinação de 10 bolas agrupado 9 a 9, ou seja, estou colocando 9 bolas na primeira urna. E aí, claro, o que sobra de possibilidade para a urna B? Combinação de uma bola agrupada de uma em uma, certo? Terceiro caso, combinação de 10 bolas agrupado de 8 em 8, tá? 8 bolas na primeira, na urna A. E aí o que sobra? Combinação de 2 agrupado 2 a 2 para colocar na segunda, certo? E assim sucessivamente. Quantos casos eu vou ter? Perceba, olha, um caso aqui é 0, 2 casos aqui é 1, 3 casos aqui é 2. Então é sempre uma unidade a mais. Então se eu vou até o 10 aqui, para colocar 10 bolas na segunda urna e aqui ficar com nada, então eu vou até o 11º caso. Existe 11 maneiras de fazer isso. Combinação de 10 agrupado de 0 a 0. Tenho 10 bolas, mas não vou colocar nenhuma delas na primeira urna. Ok. O que sobra? Combinação de 10 agrupado 10 a 10 na segunda urna. Certo? É exatamente isso que pensamos. E aí, claro, vale o ou, né? Ou eu faço dessa primeira maneira, ou dessa aqui, ou sucessivamente aqui, tá? E, claro, ou dessa última aqui. E aí eu vou chamar de x essas formas, né? Essa quantidade de formas. Então, x é igual a... Perceba o seguinte, perceba que esse segundo fator é sempre 1. Combinação de 0 agrupado 0 a 0 é 1. Aqui é 1 também,
Tá, ó, sempre 1. Aqui sucessivamente até o último é 1 também. Certo? Ou seja, vale a soma pelo princípio aditivo. Vou somar cada caso. Então, eu vou somar essas combinações. Então, vai ficar x é igual a combinação de 10 agrupado 10 a 10, mais combinação de 10 agrupado 9 a 9, mais combinação de 10 agrupado 8 a 8, mais sucessivamente até chegar na minha combinação de 10 bolas agrupado 0 a 0. Tá? E o que é isso, né, gente? Gente, isso aqui ó, é a soma de todos os subconjuntos desse meu conjunto B, que está representando as 10 bolinhas. Estou somando todos os tipos de subconjuntos. Conjuntos que têm 10 elementos, subconjuntos com 10 elementos, subconjuntos com 9, com 8, tudo, todos os subconjuntos. Então isso aqui, gente, nada mais é do que a cardinalidade do conjunto das partes do meu conjunto B. Certo? E calcular a cardinalidade do conjunto das partes é fazer essa expressãozinha tranquila aqui, ó, 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do meu conjunto B, certo? É a cardinalidade de B, ou seja, é 10, certo? Porque tem 10 elementos aqui. Então, x é igual a 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Formas, né? Disso acontecer, perfeito? Show de bola. Bom, problema 142, de quantas formas podemos repartir 9 pessoas em 3 grupos, tá? Ficando 3 pessoas em cada grupo. Perceba. Agora eu quero que você preste atenção aqui, olha só. Grupos. Isso não é um substantivo concreto. Isso aqui é um substantivo coletivo, tá? Quando isso acontece, gente, é permutação não ordenada, certo? A ordem não importa, formar grupo. A não ser que você dê um nome para ele, tá? Importante isso. Se fosse grupo A, B e C. Não, então aí importa, certo? Mas se eu não estou falando nada, isso é partição não ordenada. Bom, então como resolver problemas assim? Inicialmente, sempre pensa num conjunto P, por exemplo, aqui, cujos elementos são as pessoas. Então, P1, P2, até a minha nona pessoa, né? P9. Pô, pensei nesse conjunto. Então, eu vou pensar nas partições ordenadas desse cara. Então, eu vou pensar na forma. Olha só. X é a quantidade de formas, tá? Ou seja, vai ser 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. É dessa forma que nós calculamos as partições ordenadas, certo? Certo, mas as ordenadas, elas validam a permutação, né? Importa a ordem. Aqui no nosso caso não vai precisar fazer isso. Então, se não precisa, o que acontece? Eu vou dividir por 3 fatorial desse lado e vou dividir por 3 fatorial desse lado, certo? Dividir é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso, né? Então, olha só. Multiplicar por 1 sobre 3 fatorial. Bom, por que 3 fatorial e não 4 e não 5, tá? Por quê? Então, eu estou pensando em subconjuntos, em 3 subconjuntos para representar os grupos. Eu estou pensando em 3 grupos, então as partições seriam, por exemplo, uma partição seria P1, tá? Vou colocar P1 não, vou colocar A1, A2 e A3. Seria um subconjunto desse cara aqui, por exemplo, que eu estaria pegando para representar esses 3 grupos, certo? E aí, se eu vou permutar esses 3 caras, então a permutação de 3 elementos é 3 fatorial. Tá, mas não precisa, né? A gente não vai contar, a ordem não importa nesse caso. Então, eu vou desconsiderar as permutações. Do jeito que fizemos aqui em vermelho, consideramos as permutações. Como eu não quero, eu vou dividir por 3 fatorial, certo? Tudo bem? Show de bola. Então,
Dividindo aqui por 3 fatorial, encontramos o valor. Isso vai ser igual a 9 fatorial sobre 3 fatorial elevado à quarta potência formas, tá? Se quiser encontrar um número mais bonitinho para isso aqui, olha só, igual, vamos calcular aqui na calculadora rapidinho. Olha só, gente, 9 fatorial dividido por 3 fatorial elevado à quarta potência. Isso é igual a 280 formas, certo? Portanto, gente, 280 formas de se fazer isso. Show? Maravilha. Vamos para o próximo. Com 10 pessoas, então já penso em um conjunto P que vai representar essas 10 pessoas. P1, P2, até a minha 10ª pessoa. Show de bola. De quantas formas podemos formar 2 times, tá? Olha só, 2 times de bola ao cesto. Bola ao cesto é basquete, certo? Basquete. Então, 2 times. Times também substantivo coletivo, certo? Ok, 2 times. Então, vou pensar em 2 subconjuntos desse cara, certo? Que vão representar esses times. Um time de basquete tem 5 jogadores. Tem que saber disso, tá? Lá da educação física. Tem 5 jogadores. Então, vou pensar em 2 subconjuntos desse cara que tem 5 elementos para representar. Certo, mas inicialmente a gente começa pensando como partições ordenadas, tá? Mas sabemos que não é partição não ordenada, substantivo coletivo. Então, olha só, primeiro calculamos as ordenadas, então x é igual a 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 fatorial, certo? Ok, então perceba, minhas partições é da forma P igual a A1, que é o primeiro subconjunto que eu vou pensar aqui, e A2 é o segundo conjunto que representa o segundo time, o segundo subconjunto desse cara. Certo, bom, mas a ordem não importa. Isso aqui é um substantivo coletivo que implica o uso de partição não ordenada, certo? Então, se isso aqui está considerando a permutação, então se eu não quero permutar as permutações de 2 elementos, ou seja, 2 fatorial, basta que eu divida ambos os lados dessa igualdade por 2 fatorial. Tá? Nesse caso aqui, ó, certo? Dividir por 2 fatorial. Portanto, isso aqui, ó, é exatamente igual a... Isso aqui já tínhamos calculado em exercícios anteriores, tá? É exatamente 252, isso aqui, ou seja, por 2. Isso aqui vai dar exatamente 126 formas. Certo, gente? Maravilha. Última atividade aqui desse assunto, olha só. De quantas formas 15 pessoas podem ser divididas em 3 times, com 5 pessoas por time. Então, pessoas de novo, olha só. Conjunto P, P1, P2, até a minha 15ª pessoa. Certo? Pode ser dividido em 3 times. Time, de novo, substantivo coletivo, tá? Ok, então vou pensar em 3 subconjuntos desse cara para representar os times. 5 pessoas por time. Então, cada um desses caras tem que ter 5 elementos dos subconjuntos. Bom, então a gente pensa na quantidade de formas valendo a permutação, ou seja, pensa na quantidade de partição ordenada. Então vai ser 15 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial. Isso aqui é a quantidade de partição ordenada, certo? Mas as minhas partições, elas são da forma P, por exemplo, vou colocar P', por exemplo, para não ficar igual esse aqui. A1, A2, A3, né?
A1, A2, A3 são subconjuntos que eu vou pegar desse cara para representar os times. Então, se valer a permutação disso aqui, vale 3 fatorial, né? Nesse caso, vale aqui, ó. Mas como não queremos, sabemos que isso aqui é um substantivo coletivo, então usamos o conceito de partição não ordenada. Logo, eu vou dividir ambos os lados aqui por 3 fatorial, para desconsiderar a permutação disso aqui, certo? Porque do jeito que está aqui eu estou considerando partição ordenada. Então, olha só, vou dividir por 3 fatorial aqui e aqui também, tá? Nesse caso aqui é a mesma coisa de multiplicar por esse inverso. Bom, então o resultado disso aqui é igual, x aqui, isso aqui é igual a 15 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial ao cubo, né? Isso aqui formas, né? Mas chegando em um número mais bonitinho, vamos chegar lá na calculadora rapidinho. Temos aqui, olha só, 15 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial elevado ao cubo, certo? Olha só, isso é igual 126.126 formas. Então, gente, temos aqui, ó, 126.126 formas disso acontecer, certo? Show. Chegamos aqui, então, ao final de mais uma aula, tá? Deixo aqui obrigado a vocês que ficaram até o final, tá acompanhando nossas aulas aí, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, gente. Vamos divulgar conhecimento, tá? E deixe seus comentários, tá? Se ficou com dúvida, deixe sua dúvida que logo eu estarei respondendo. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima aula.